Câmbio, comandante Ferraz falando, e o relatório de hoje é sobre coragem. Aqui, desde a base antártica, a gente percebe que a coragem vem diminuindo nessas gerações que estão vindo. Tá? Isso preocupa bastante. Por quê? Porque existe uma relação direta entre a coragem física e a coragem moral. A gente sabe, a gente intui que as duas estão relacionadas de alguma forma. Tá? Elas utilizam o mesmo corpo. Coragem física e coragem moral, elas se manifestam no mesmo corpo. Então, a gente vai ver que existe alguma relação. Tá? Vamos aprofundar qual relação é essa. Aristóteles já considerava que a coragem é a principal das qualidades humanas. Por quê? Porque sem a coragem, eu não consigo alcançar nenhuma outra qualidade. Eu não consigo quebrar padrões para me desenvolver e galgar níveis de excelência, níveis de existência, de patamares superiores de existência. Sem a coragem, eu não consigo enfrentar o desconhecido. E sem essa capacidade de enfrentamento contra a realidade dada, eu não consigo desenvolver qualidades. A coragem é fundamental para qualquer estratégia pessoal. Aqui na Estratégia Zero, da formação de operadores, a gente ensina como montar uma estratégia pessoal. E de nada adianta montar uma estratégia, passar pelas fases da conclusão estratégica, depois da orientação estratégica e depois da oposição estratégica, sem ter coragem de executar isso daqui. Tá? Então a coragem está por trás de qualquer estratégia previamente planejada. A gente já intui pela historiografia que existe uma retroalimentação entre corpo e mente. Uma mente que não está funcionando vai fazer com que o corpo define. Um corpo que está intoxicado vai fazer com que a mente não funcione. Existe uma retroalimentação nesse processo. E por isso que a gente vai analisar qual que é a coragem, qual que é a relação entre a coragem física e a coragem moral. Concluindo no sentido de, será que existe influência de um bom condicionamento físico no comportamento ético? Quem tem um bom condicionamento físico está mais propício de agir eticamente? Esse que é a nossa conclusão buscada aqui. A pergunta por trás desse relatório. Vamos dividir aqui nosso desenvolvimento em duas partes. Primeiro, a coragem física na coragem moral e depois a coragem moral na coragem física. Então agora do físico pro metafísico. Tá? E depois do metafísico para o físico. A primeira característica, a primeira influência da coragem física na coragem moral é a autoconfiança. Quando a gente supera desafios físicos, ganhamos autoconfiança, ganhamos confiança de que a gente consegue fazer, que a gente consegue, temos meios de ação para passar por cima de qualquer obstáculo, para superar qualquer obstáculo, seja ele físico, tá? E seja ele depois metafísico. Então, se a gente tem essa capacidade de superação de um obstáculo físico, depois de uma situação de desconforto moral, a gente emprega essa mesma autoconfiança ganha para ultrapassar, para conseguir contornar esse desconforto moral. E isso vai gerar, a cada vez que a gente supera desafio, uma robustez ética, né? A nossa ética vai ganhando músculos e com o tempo a confiança aumenta. A capacidade de enfrentamento às situações, aos problemas dados, ela aumenta, tanto fisicamente quanto moralmente. A segunda influência da coragem física na coragem moral é o controle emocional. É óbvio, né? Se você pensar um pouco, é óbvio que para superar um desafio físico, eu tenho que estar com o meu emocional equilibrado, especialmente na relação da superação do medo. Fisicamente, do medo do obstáculo, com o medo do abismo, do medo da cobra, do medo do cavalo na hora de montar, do medo de pular de paraquedas, o medo físico. E nas decisões éticas difíceis, superar o medo das consequências indesejadas. Então, quando eu tenho já introjetado em mim a superação do medo, fica fácil eu superar qualquer outro tipo de medo, tanto ele mais físico como ele mais abstrato, porque eu já tenho essa chave, esse músculo desenvolvido da superação do medo. A terceira influência da coragem física na coragem moral é a resiliência. Então a resiliência, fisiologicamente, ela está relacionada com a recuperação rápida após o esforço físico, ao retorno da situação inicial antes do esforço físico. Quanto tempo que eu demoro para me recuperar? Quanto tempo que eu demoro para minhas dores musculares depois do exercício físico sumirem? Né? Meu ácido lático ali se espalhar. Essa superação, essa recuperação rápida, a certeza de que vai haver recuperação depois do esforço físico, ele me capacita tanto a fazer mais esforço físico, porque eu sei que eu vou me recuperar, quanto a enfrentar o meu estresse diário. Porque eu tenho esse gatilho já utilizável. Eu posso me colocar em uma situação de estresse que eu sei que vou me recuperar. Então a resiliência ela é emprestada do físico para o metafísico também. E isso acaba gerando um comprometimento consigo mesmo. Porque eu consigo medir até onde eu posso ir, como eu posso ir, e quando eu precisar me esforçar mais, eu sei que eu vou conseguir me recuperar. Então eu tenho um pacto, eu tenho um acordo, eu tenho
um comprometimento comigo de que eu vou conseguir, mesmo me esforçando, tanto físico quanto metafisicamente, eu consigo voltar à situação inicial. Tá? Então, isso vai gerar uma consequência do controle emocional, de uma superação do medo também, inclusive, e também uma robustez ética. Né? Então, esses efeitos eles vão se somando. Uma quarta influência da coragem física na coragem moral é a autoestima. Semelhante à autoconfiança, a autoestima ela vai redundar numa avaliação positiva de si mesmo. Toda vez que eu consigo ultrapassar um desafio físico, superar uma limitação física, eu tenho uma avaliação positiva de mim mesmo e com isso eu ganho confiança para decidir e agir, para tomar decisões que não necessariamente são físicas, ou seja, podem ser morais, éticas. Isso vai acabar gerando uma percepção de valor próprio positiva. Então, a autoestima se relacionando com a autoconfiança, gerando controle emocional, gerando resiliência. Então, está tudo interligado. A gente pode concluir parcialmente aqui que a superação de situações físicas desafiadoras vão gerar um lastro físico para um emprego metafísico. Então, eu ganho um lastro físico e uso ele metafisicamente. Ou seja, a coragem física vai gerar base fisiológica para a coragem moral. Então, esse é a visão dessa primeira parte do desenvolvimento, onde a coragem física atua na coragem moral, gerando uma base fisiológica. Por sua vez, a coragem moral, ela também tem influências na coragem física. A primeira influência da coragem moral na coragem física, ou seja, do metafísico no físico, é a motivação. A motivação ele está na base para qualquer ação. Então, antes de eu me mover fisicamente, eu tenho que ter uma motivação. E a motivação fica mais fácil quando eu tenho um propósito forte. E esse propósito forte ele está relacionado com o enfrentamento de desafios no mundo físico. Então, se eu tenho um propósito forte, eu vou passar por cima do que eu precisar para concluir aquele propósito, para perseguir aquele propósito. Então, percebam, uma motivação relacionada com um propósito forte para enfrentar desafios físicos. A gente vai ter de novo robustez ética aqui, porque eu vou decidir sempre naquele sentido da motivação. A gente vai ver isso bastante na Operação Objetivo MOR. Aqui, na Operação Objetivo MOR, a gente vai ver bastante essa questão da motivação e do propósito. A segunda influência da coragem moral na coragem física é o autocontrole. Uma vez que eu tenho uma coragem moral de saber fazer o que é certo para mim, para minha situação, para o meu contexto e também no contexto coletivo, né, se eu quiser seguir Kant, por exemplo, é a alfabetização emocional. Eu seguindo os preceitos éticos, tendo coragem moral para agir, eu vou me alfabetizando emocionalmente, especificamente na superação do medo, e com isso eu vou criar lastro agora metafísico para a superação consciente de limites físicos. Então, toda vez que eu desenvolvo alfabetização emocional e me colocar numa situação fisicamente desafiadora, eu vou ter o controle emocional para superar esses desafios físicos, entenderam? Então, a base metafísica para a ação física. Isso relacionado com a superação do medo. Outra influência da coragem moral na coragem física é a disciplina. Não é muito difícil entender que se eu tenho regularidade, se eu tenho uma disciplina, é mais fácil, por exemplo, eu praticar um exercício físico que me exija mais fisicamente e que vai redundar em mais força e mais saúde. Aí isso vai estar relacionado com a resiliência, né? Com a capacidade de recuperação e vai gerar um comprometimento consigo mesmo, comigo mesmo. Eu tendo disciplina, eu vou acreditar que eu posso, eu vou ser parceiro de mim mesmo, tá? E eu vou poder cada vez mais estimular, cada vez mais me empurrar, né? Push myself, ir mais para frente, ultrapassar meus limites, aumentando a minha zona de conforto. Na verdade, aumentando a minha zona de conforto, pegando a minha zona de conforto e alargando ela. Porque eu entro na zona de desconforto, me conforto com aquilo, me acostumo e vou alargando minha zona de conforto. Tá? Isso a gente vai falar em outro relatório, vai falar sobre o alargamento da zona de conforto, depois me cobre. Outra influência da coragem moral na coragem física é o respeito próprio. Com o aumento da capacidade de ação, com saber que eu tenho capacidade de agir, de decidir de maneira ética, de maneira consciente, de maneira assertiva, eu vou ter a capacidade de estimular o meu cuidado próprio com o corpo. O ponto aqui é o seguinte: se eu quero ganhar melhor condicionamento físico, eu tenho que ter um mínimo de respeito próprio comigo. Quem não tem respeito próprio consigo, não está nem aí pro corpo, né? Então vai intoxicar o organismo, vai ferrar com o cérebro depois. Então, se eu tenho essa capacidade de ação, esse respeito próprio comigo, que me direciona o caminho para onde eu vou agir, é muito mais fácil eu ultrapassar limites físicos, porque eu tenho um objetivo, eu tenho uma visão de mim elevada, eu tenho uma percepção de valor próprio alta, eu tenho respeito próprio, eu vou
querer aumentar minha capacidade de agir através do desenvolvimento físico. Conseguiram entender? Então, o respeito próprio, ele vai ensejar aumento da capacidade de ação, acaba estimulando o cuidado com o corpo, porque eu vou me esforçar, porque eu vou ter da onde me estimular para melhorar minha saúde e vai acabar gerando percepção de valor próprio aumentada. A gente pode concluir parcialmente aqui também que a coragem moral ela vai criar um espaço mental onde ela vai ser depositada. E quando eu precisar utilizar essa coragem moral que está depositada nesse espaço mental, é só eu transferir ela para o físico. Então, a coragem moral ela ocupa um espaço na cabeça que ela pode ser descarregada para o físico sempre que eu precisar. E ela acaba sendo um estímulo para a ação. Então, a coragem moral ela vai ser um estímulo para a coragem física, enquanto a coragem física serve de base fisiológica para a coragem moral. Então, percebemos que tem uma retroalimentação aqui. Aí é nesse sentido que a gente vai explorar a conclusão nossa. Mens sana in corpore sano já é uma frase conhecida há muito tempo, né? Que é lá do século I, do poeta Juvenal, poeta romano, que significa mente sã num corpo são. Isso aí já evidencia que os antigos já tinham essa ideia de retroalimentação, semelhante àquele do Yin Yang oriental. Então, o mundo romano já tinha essa ideia. Então, a gente pode dizer sim que existe uma retroalimentação entre propósitos pessoais e desafios físicos, o que a gente vai estudar na Operação Objetivo Mor. Controle e alfabetização emocional, que a gente vai estudar na Operação Linha de Lousada. Bastante interessante a linha de Lousada aqui. Salva casamentos, certo? Regularidade e recuperação rápida na Operação Carcaça Infinita. Tá? Vai estar tudo lá que você precisa. E uma outra retroalimentação entre avaliação positiva de si mesmo e capacidade de ação. O que a gente vai estudar na Operação Terceiro Pilar. Operação Objetivo Mor, vocês já viram, certo? Onde a gente vai estudar essa parte do propósito. Depois eu tenho a Operação Linha de Lousada, alfabetização emocional, bastante interessante isso aqui, salva casamento. Operação Carcaça Infinita, tudo que tiver de melhor aqui para ganhar essa carcaça infinita vai estar aqui. Aqui temos outras operações, mas eu tenho uma aqui, ó, Operação Terceiro Pilar, onde a gente vai trabalhar essa percepção de valor própria, essa capacidade de ação, o estudo da moral, tá? A historiografia da virtude. A gente vai estudar isso aqui nessa operação especificamente. Em síntese, a gente pode dizer que existe uma influência de base neurológica entre o bom condicionamento físico e o comportamento ético individual. Então, aonde que o físico e o metafísico vão se juntar? Aonde que é o ponto de confluência entre essas duas realidades? É na nossa base neurológica. É ali na base neurológica onde existe uma série de reações químicas, uma série de movimentação eletromagnética ocorrendo, e é justamente onde os padrões de onda que tendem para o metafísico vão repercutir no mundo físico. Tá? Então é na base neurológica que isso vai acontecer. Isso é muito estudado em filosofia da mente atualmente, neuroética estuda sobre isso também. Então a gente pode entender agora com mais profundidade, para responder nossa pergunta, né, se um bom condicionamento físico influencia no comportamento ético individual, pensando por esse lado da base neurológica. E como eu já falei, a gente vai aprofundar dentro da formação de operadores da Guerra Brasília. Existe sim, certo, efeitos de um bom condicionamento físico na moral. E esses efeitos são robustez ética, superação do medo, comprometimento consigo mesmo e aumento da percepção de valor próprio. Isso tudo aqui a gente vai bater, eu explico com mais profundidade como ocorre o definhamento desses efeitos e depois como a gente busca essas características novamente na aula inaugural da formação de operadores. O link vai estar aqui embaixo para vocês assistirem. Consinto que assistam a aula inaugural da formação de operadores, muito importante. Aqui nesse vídeo, nessa aula inaugural, a gente vai explicar como que funcionam essas fases dessas características todas aqui. Então, como conclusão nossa, terminando esse relatório, um bom condicionamento físico influencia sim o comportamento ético, principalmente na geração de robustez ética, superação do medo, comprometimento consigo mesmo e aumento da percepção de valor próprio. Pontos que a gente estuda aqui, que eu abordo aqui na aula inaugural da formação de operadores da Guerra Brasília. É isso, espero que tenha ajudado. Câmbio desligo.